Então, se você não estabelece próximo nível, você já tá dentro de uma bolha de que tá ganhando um dinheirinho e tá bom demais porque você já não tá mais quebrado. E é perigoso esse lugar. E aí é difícil ficar nesse lugar e é mais difícil ainda sair desse lugar. Então, eu tive que escolher qual difícil que eu queria. Era muito mais simples a minha vida vender água na praia. O comprometimento era menos pessoas me olhando, era menos holofote me olhando. Então era muito menos complexo. Só que o resultado era muito menor. E tava tudo certo, vender água na praia, o restante das minhas vidas eu ia conseguir pagar meu aluguel, eu ia conseguir comer, eu ia conseguir me vestir. Mas e o próximo nível? Qual era o próximo nível depois daquele ali? Tudo é venda. Eu costumo dizer para as pessoas que seja lá onde você quer chegar, aprenda a vender, porque sem saber vender você não vai conseguir chegar nesse lugar. Perfeito. Então eu vendo desde 7 anos de idade, né? E um dia me falaram que dava para contar isso em livros. Aí eu escrevi o primeiro livro, escrevi o segundo livro e agora... Que foram fenômenos, aliás. Venderam 5 milhões de cópias, os 2 primeiros, né, somados. Então é muita coisa, considerando o país que nós estamos, que não é comum para nossa gente comprar livro, você conseguir vender essa quantidade de livro. No Brasil é absurdo. O extraordinário é algo complexo. Não impossível, mas complexo. E é por esses motivos que a galera vai ficando para trás, né? A galera quer o que seja um pouco mais fácil, que trabalhe um pouco menos, que desgaste um pouco menos. E tudo isso é ilusório quando se fala de extraordinário. O cara trabalha 8 horas por dia hoje na CLT e acha que ele está trabalhando demais, é porque ele não sabe que o negro trabalha 16 horas por dia, sendo patrão do próprio negro. E ele acha que se ele trabalhar 10 horas para ele não tem vida social. E a gente se diverte fazendo aquilo que a gente faz, se descobre a alegria de trabalhar fazendo aquilo que você faz, aí você consegue trabalhar 16, consegue trabalhar 18, e ainda assim nós conseguimos as nossas pausas de descanso e conseguimos tocar esse barco. A gente tem um amigo em comum, Flávio, que diz que se falta de tempo fosse justificativa, todo desocupado teria sucesso, e essa não é a realidade, não é? Exatamente. E aí você falou, me chamou a atenção, porque você falou que quando você estava escrevendo os outros livros, mas se já tivesse mais sucesso do que você tinha quando você começou, você ainda tinha uma hipótese de que isso daí poderia te levar até, né, lugares muito mais altos. E você chegou naquele lugar mais alto. Então aquela hipótese se validou. E agora que você chegou, você escreveu um livro. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Pô, mas a gente não quer coisa difícil, a gente quer coisa fácil, Rick. É por isso que a galera... É por isso que a galera fica pra trás, que coisa fácil qualquer um faz. Olha lá. E eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. Então, se você não estabelece próximo nível, você já tá dentro de uma bolha de que tá ganhando um dinheirinho e tá bom demais porque você já não tá mais quebrado. E é perigoso esse lugar. E aí é difícil ficar nesse lugar e é mais difícil ainda sair desse lugar. Então, eu tive que escolher qual difícil que eu queria. Tá na praia vendendo água ou tentar os próximos níveis acima daquilo. E eu fui tentando os próximos níveis e criando as minhas regras para tentar fazer isso acontecer. E quando eu vi que dava, falei, agora vamos transformar isso no livro, porque aí já não é mais uma história de alguém que acha que dá para fazer. É alguém que fez e tá contando isso como ele fez. Caraca. Então, escolher ser difícil vem nessa linha, entendeu? Caraca. Então, não é quem trabalha menos ou quem trabalha mais. É quem trabalha com o que gosta, mas é difícil pra caramba trabalhar com o que gosta. Não é fácil um jogador de futebol trabalhar com o que ele gosta. É difícil pra caramba o preço que ele paga pra estar lá. Não é fácil a vida que o negro tem, não é fácil a vida que o Rick tem. A regra 1, nunca pense em desistir. Porque desistir não pode ser uma opção. Eu nunca avancei. Nunca pense em desistir. Nunca pense em desistir. Eu nunca fiz alguma coisa por escolha. Eu sempre fiz foi pela necessidade. Eu não tive a opção de desistir. Era fazer ou fazer. Primeira coisa sobre a ótica que eu penso, que outras pessoas podem pensar diferente e tá tudo certo, que cada coisa se aplica para cada pessoa. Então, a minha maneira de pensar é... Nunca pense em desistir. Cara, mas assim, dá para fazer isso? Dá para fazer. É mais sob a ótica de nunca desista ou nunca pense em desistir? Porque você já teve vontade de desistir alguma vez na sua vida? Ou de falar assim, putz, cara, eu acho que isso daqui... Você já teve vontade? Mas eu acho que é mais desistir do seu objetivo maior. Por exemplo, Sim. eu não queria ser um fudido. Eu não podia desistir disso. Eu poderia desistir desse emprego que eu acho que não vai me dar futuro e procurar um emprego melhor. Eu acho que o pessoal distorce isso. A ideia do desistir que a gente fala é o seguinte. Primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Então a regra 1, para se alcançar o extraordinário, é nunca pense em desistir. Eu preciso saber o que eu quero. Quando eu comecei a minha caminhada lá, aos 7 anos de idade, por que eu comecei? De onde surgiu o Rick Vendedor? Surgiu porque até os 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne. E eu queria conhecer carne. E a minha mãe falou que não era pra gente. Cara, carne não é pra gente não. Isso é caro pra caramba, tá fora da nossa realidade, é por isso que a gente não come. Eu falei, o que eu tenho que fazer pra comer carne? Ela falou, pra comer carne você tem que trabalhar. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Então, pra comer carne você tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos de idade. Aí eu falei, deixa que eu resolvo essa parada. Eu mesmo me emprego. E aí plantei uma horta com meus irmãos
e comecei a vender verdura na rua. Por que eu comecei a vender verdura na rua? Porque minha mãe me falou que eu tinha que trabalhar e que trabalhando eu chegava no dinheiro e chegando no dinheiro eu chegava na carne. Ou seja, eu sabia o que eu queria, comer carne. E a minha mãe me contou um planejamento básico. Trabalho, dinheiro é igual a comer carne, ou comprar qualquer coisa que você quiser. Então eu comecei a vender verdura para eu comer carne. Se eu viesse que, sei lá, veio uma seca e a minha verdura não cresceu, eu poderia desistir de vender verdura, mas eu ia passar a vender sacolé e o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Sacolé não dá, eu ia parar de vender sacolé e eu ia passar a engraxar sapato, porque o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Então quando a gente fala de não desistir, não é de não desistir de não comer carne. Eu quero comer carne, não vou desistir disso aqui não. Agora, o que eu vou fazer para chegar até aqui, eu posso mudar a qualquer tempo, porque não é desistir, é a questão de não dar murro em ponta de faca. Pô, eu tô vendo que esse solo aqui não é fértil, eu tô vendo que a alface aqui não cresce, eu vou insistir em plantar alface aqui? Errado isso. Eu posso vender sacolé porque eu tô num lugar que é mais quente, então eu vou vender sacolé porque nesse momento dá para eu vender sacolé. Veio o inverno? Não, então agora eu tenho que vender capa de chuva. Vai chover, eu vou vender capa de chuva, não vou vender sacolé. Agora, o objetivo é o mesmo. Seja lá o que eu for fazer, o objetivo é chegar no dinheiro e depois chegar no dinheiro, chegar na carne. É ter a visão de, tipo assim, onde é mais fácil te levar ao seu objetivo. Não mais fácil, mas é, tipo assim, mais provável, né? É que nem que você falou, tipo, puto inverno, você vai ficar vendendo gelinho, tipo, não dá. A ideia é olhar pro que dá pra fazer, quando der pra fazer e executar. Quais foram as mudanças que você foi fazendo sem desistir do seu sonho para que você conseguisse chegar lá? Porque não foi a primeira coisa que você tentou na sua vida, isso daqui me levou. Não, você falou, isso daqui não vai dar certo. Aí você foi mudando. O seu sonho sempre continuou o mesmo. Quais mudanças que você fez, assim? A primeira é de mentalidade. Bom, o primeiro é que nenhuma delas está dentro de loja, você não compra. Tá tudo dentro de você. Então esse é o primeiro benefício, porque você não tem que comprar em lugar nenhum, é só você ativar. É como se fossem aplicativos que já veio contigo e que você até agora não usou por algum motivo. Uau. Por estar andando com as pessoas erradas, por estar fazendo coisas erradas, não coisas ruins, mas coisas erradas que não vão te levar ao extraordinário. Por estar jogando no ventilador o seu tempo. Então são coisas básicas, mas que se aplicadas fazem muita diferença. Olha lá, não adianta você achar que você vai furar uma parede de, sei lá, de concreto puro com o seu dedo e bater num dedo, não vai furar. Agora, por algum motivo, se você desceu o elevador aqui, o elevador deu defeito, eu vou descer de escada, deu defeito na escada, eu vou descer de rapel, vou descer esse prédio aqui de alguma maneira e vou passar por essa parede e vou chegar lá do outro lado. Você vai chegar lá do outro lado, mas não vai chegar lá do outro lado furando, tentando furar a parede com a sua própria mão. Você vai morrer ali e não vai conseguir fazer isso acontecer. E o que acontece com muita gente? Insistir em projetos que visivelmente não vão sair daquela ótica ou daquele patamar ou daquele degrau, e achar que daquilo ali vai alcançar o seu extraordinário. Ou culpar o universo como, cara, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que faz a minha parte e eu não consigo. Por que eu não consigo? De repente você é até um cara esforçado, é até um cara dedicado, é até um cara que faz a sua parte, mas você está insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário por esse viés. Mas de repente você pode buscar novas maneiras de se fazer a mesma coisa para que essas novas maneiras de se fazer a mesma coisa possa possibilitar a sua condução para o seu extraordinário. Então, olha só que interessante o que o Rico falou, né? Quando eu conversei com um monte de gente bem-sucedida, né, ao longo da minha história, eu sempre perguntei para elas o porquê que elas atingiram sucesso. Cada uma falou uma coisa diferente, mas teve uma coisa que todas falaram. Foi o único termo dito por todas as pessoas que eu conheci que são bilionárias, que são bem-sucedidas, que são milionárias, que são famosas, todas. Elas responderam resiliência. E as pessoas, elas interpretam resiliência talvez de uma forma errada, com um risco de talvez interpretar esse princípio, essa regra também errada, se você não explicasse. Porque a resiliência para as pessoas é tentar até conseguir. E não é possível você tentar até conseguir, porque às vezes você está de cara para uma parede, você vai ficar tentando seguir reto e você vai dar cabeçada e nunca vai conseguir passar pela parede, a não ser que você tente algo diferente. Então a resiliência que essas pessoas mencionaram para mim, na minha interpretação, é você tentar coisas diferentes até conseguir. E o que você está falando é o seguinte: você nunca deve pensar em desistir do fruto que você quer colher. Não é mesmo? Agora, do processo, você pode desistir dele várias vezes, porque o desistir, nesse caso, não é fracassar. O desistir é entender que existe um outro caminho possível. Né? É mudar, mas nunca desistir do seu sonho. Né, do fruto que você quer colher. Do propósito. Eu falo que na vida nós temos que ser igual a água. Modele seu curso de acordo com a natureza do solo por onde você passa. A primeira mudança é a mentalidade, porque no cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, isso não é pra gente. Esquece carne, não é pra você. Esquece conga, não é pra você. Eu caçava que chute. Que chute é cruel pra caramba.
E a conga era o primeiro passo depois do quichute. O All-Star era o segundo passo depois do quichute. Esquece, não é pra você. E esquece morar bem, não é pra você. Esquece esse negócio de faculdade, não é pra você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi: vai ser pra mim o que eu determinar que é pra mim, desde que eu de fato determine e execute. Isso criança. Era mais fácil eu esquecer comer carne do que eu insistir em comer carne. Eu falei, não, eu vou comer carne. E a galera tentava te desmotivar na época, quando você queria acreditar nisso? Tenta, porque a inveja nasce na intimidade. A inveja é um negócio que nasce na intimidade, a gente de perto. O cara de perto não vai comprar o alface na sua mão. O coleguinha da sua escola não vai falar com a mãe dele para comprar a couve na sua mão, o almeirão na sua mão. Porque o coleguinha da sua escola quer te ver bem, desde que te ver bem, não significa te ver melhor do que ele. Então ele não vai comprar na sua mão. Ele vai tentar derrubar a sua ideia. Eu era uma criança, o que não é bonito, eu sempre falo isso. Não acho legal uma criança andando vendendo verdura. O lugar de criança é na escola, mas no meu caso não tinha opção. Era fazer ou fazer. Era uma corrida contra a fome. E aí eu tinha que vender. E quando eu passava pros meus coleguinhas vendendo, todos eles ficavam, tá vendendo, ele é pobre, ele tá vendendo, nós estamos brincando e ele tá vendendo. É uma maneira de tentar minar aquilo que você tá fazendo. Eu tinha que ser forte pra suportar aquilo ali e seguir, porque senão não chegava na minha carne. Cara, e pra criança isso é cruel, né? Tipo, você passar no... Cara, âmbito, quando você é criança, você tá nessa fase da escola que tudo é comparável. Tipo, a sua roupa, você sem vergonha, você tem vergonha de você mora, você tem vergonha de você veste, você tem vergonha de que você anda, e ainda você ser julgado por um amiguinho, tipo, cara, é muito pesado pra criança, cara. Eu lembro que na época da escola eu tinha amigo que ele ia pra escola e um dos objetivos dele, ele queria almoçar. Ele não tinha almoço em casa, então ele ia pra almoçar. E tinha vez que a escola não dava almoço. E, cara, você via que ele tinha um orgulho tão forte que ele não falava, que ele tava com fome. Ele ficava tranquilo, mas você via que ele ficava triste, cara, no canto, assim. E você falava assim, caraca, meu, tipo, é muito cruel. Porque se um amiguinho do lado soubesse que ele foi lá pra almoçar, ia zoar com ele, porque a criança não entende. Então, tipo, é muito pesado, cruel, né, a vida de uma criança de comunidade é muito cruel. O caos da miséria é absurdo. É coisa que só quem passou sabe. Então, você não ter o que comer, você comer um broto de bambu, samambaia, umbigo de banana. Umbigo de banana é aquela parte roxa do cacho de banana. Sim. Você comer essas coisas para não ficar com fome. E você vê você passando com um carrinho de verdura para vender e ver seus amiguinhos jogando bolinha de gude. Eu não tive tempo de jogar bolinha de gude. Eu não tive o troféu do torneio de futebol, não tive chuteira. Isso faz falta. Eu sou filho do meio. Nascido e criado na década de 70 para 80. Eu vestia a roupa usada comprada pro meu irmão mais velho, que na minha realidade a roupa era comprada pro irmão mais velho, depois a roupa passava pra irmã, chegava no filho do meio. Eu tinha que cuidar dessa roupa, porque a roupa ainda ia passar para mais 2 irmãos. Eu assistia televisão pela janela e pela cerca do único vizinho da minha comunidade que tinha televisão. O programa que ele queria, o dia que ele queria, sei que naquele dia ele queria assistir televisão. Eu dormia pra baixo, meu irmão dormia pra cima e um colchonete de palha no chão. É cruel pra caramba. Porque é natural a ideia do brincar. Talvez a criança nem tenha a maldade de que aquilo é desnecessário mentalmente falando, porque você tem que tentar manter a saúde mental, mas a criançada não sabia daquilo. Então um zoava o outro pela condição a mais. Se o cara tem uma bolinha de gude a mais do que você, ele já vai achar que ele é melhor do que você e vai te zoar. Imagina a minha condição, que eu não tinha nada disso. Eu não brincava, eu não tinha bola, eu não tinha chuteira, eu não tinha bolinha de gude e eu não podia estar brincando, eu tinha que trabalhar. E eles podiam estar naquela condição. Então pra mim era pesado pra caramba aquilo. Só que se eu jogo a toalha ali e vou brincar também, talvez eu não tava aqui hoje gravando esse podcast. Eu não sei qual é a condição que eles estão hoje. Mas eu sei o quão foi importante pra mim descobrir cedo que eu deveria quebrar todas aquelas crenças limitantes ali de que carne não era pra mim, de que conga não era pra mim, porque depois que eu consegui comer carne através da venda, aí eu vi que dava pra eu comprar o que eu quisesse através da venda. Meu segundo passo foi comprar conga. O meu terceiro passo foi comprar minha própria roupa. E eu descobri que dava pra comprar o que eu quisesse comprar. Quando que você começou? Da onde veio essa virada de chave? Já que o ambiente não é um ambiente que te proporcionaria a possibilidade de acreditar que era possível. O sonho das pessoas é estar entre os extraordinários do planeta. Aí você fala, cara, Henrique, não conheço nenhum extraordinário no planeta. Fala, então tenta estar entre os extraordinários do seu país. Não dá, cara, sou muito pequeno. Então tenta estar entre os extraordinários do seu estado. Também não dá, sou muito pequeno. Tente os do sua capital, não dá. Tente os da sua cidade, não consigo. Tente os do seu bairro, não consigo. Tente os da sua rua. Cara, na minha rua não tem ninguém extraordinário, então seja essa pessoa. Não interessa se você tá no caos da favela ou se você tá no Alphaville, não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar, você tem que ser a parte boa daquele lugar. Não interessa como é o lugar se você se propor a ser a parte boa dele. Eu sempre tive isso comigo. Seja lá onde eu passar, eu preciso ser a parte boa desse lugar.
E sempre que eu morei em comunidade ou em bairro carente, que a minha criação, ou ela foi em bairro pequeno de periferia, ou ela foi em comunidade de cidade grande. Sempre eu morei no pior do lugar. E às vezes no pior do lugar. E eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí, eu nunca usei droga. Não tem nada contra quem faz isso, mas é a minha opção. Eu cresci entre o fuzil e o livro. No cenário onde eu nasci é como se a vida virasse pra mim e falava: meu parceiro, é o seguinte, vou te apresentar, eu sou a vida, tá? Eu vou te apresentar como funciona aqui. Você nasceu, seja bem-vindo, você tá na favela, tem um fuzil aqui, você quer pegar? E tem um livro aí, o que você escolhe? Eu falei: eu vou escolher o livro. Ah, mas o livro eu não sei onde ele tá não, tá escondido. Eu vou achar o livro. Pega o fuzil, tá mais fácil, o fuzil daqui não, eu vou achar o livro. E se você não achar o livro? Se eu não achar o livro, eu escrevo o livro, mas eu vou ser a parte boa desse lugar. O não é dado pela postura que você tem. Você não precisa falar não com ninguém, sim com ninguém. A sua postura fala por si só. Então eu cresci ou em bairro carente, que sempre teve tráfico, ou em grandes periferias, que sempre... Não, em qualquer lugar que eu tenha morado, eu cresci, ou eu era o bairro carente do lugar, seja quando eu nasci em Minas, quando eu morei em Belo Horizonte, ou quando eu mudei pro Rio. Ou era a periferia desse lugar, no Rio se chama comunidade. Ninguém nunca me ofereceu um fuzil, ninguém nunca me ofereceu droga, ninguém nunca me chamou para ser parte do tráfico. Pela minha postura. A sua postura determina como as pessoas vão chegar até você e com que tipo de abordagem elas vão chegar até você. E eu sempre fui criado por um cara que é meu pai, Velho Roxo, que eu sou muito grato a ele, que ele nos ensinou o básico do básico do básico, mas dentro desse básico ele nos ensinou a ter postura que a pessoa olhe para você e tenha coragem, ou olhe para você e não tenha coragem de te falar sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Então eu não precisei falar não pro fuzil. Eu não dei espaço para que ninguém me oferecesse um fuzil. Eu não precisei falar não para as drogas. Eu não dei espaço para que alguém me oferecesse drogas. Eu não precisei falar não para prostituição. Eu não dei espaço para que ninguém chegasse perto de mim com a intenção de prostituição. É difícil pra caramba fazer isso pelo cenário que você está, mas não é impossível fazer isso. É possível. E o problema é que a galera vai se apegar ao ser difícil e aí vai. Por quê? A sedução visual da coisa é muito pesada. Porque o cara da comunidade, ele é o cara que tem o melhor carro, ele é o cara que tem a melhor corrente, ele é o cara que tá com a mulher mais bonita, ele é o cara que dá o melhor rolê, ele é o cara que faz a melhor festa, e o garoto, o primeiro ídolo de um garoto de comunidade é o dono do morro. Pra ele fala: quando eu crescer, eu quero ser esse cara. Eu não tinha esse pensamento, porque eu queria ser meu pai. Meu primeiro ídolo sempre foi meu pai. Pô, meu pai trabalhou pra caramba, meu pai sempre crê em Deus, meu pai leu a Bíblia desde criança, meu pai tem um amor inenarrável por minha mãe. Meu pai criou 5 filhos em comunidade, sem nenhum deles pegar em arma, sem nenhuma das minhas irmãs engravidar na adolescência. Eu falei: cara, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Então eu não dei espaço para olhar para o externo e falar: eu quero ser aquele cara do fuzil. Eu queria ser meu pai. Mas sei lá... Eu acredito muito que Deus escolhe os dele e capacita os dele. Eu, baseado na vida que eu tenho, no ambiente que eu fui criado, no cenário que eu tive que enfrentar, eu não tenho a menor dúvida que eu sou um escolhido. Porque a mentalidade que eu desenvolvi naturalmente no lugar que eu nasci é muito difícil de ser desenvolvida. Eu não era seduzido pelo melhor tênis naquela época. Hoje eu tenho coleção de Jordan, eu adoro Jordan. Mas eu não era seduzido naquela época por ter o melhor tênis. Eu não era seduzido por ter a melhor camisa, eu não era seduzido por ter a namorada mais bonita, eu não era seduzido por aquilo. Eu era seduzido por aprender o máximo que eu podia com meu pai, porque a minha mãe adoeceu muito cedo e eu não dava para eu aprender com a minha mãe. E eu tinha medo de perder meu pai na adolescência. Eu falei: cara, eu tenho que aprender o máximo que eu puder com esse cara, porque se eu perder esse cara, eu tenho que conseguir girar minha engrenagem aqui. Então eu era muito espelho do meu pai. Fisicamente falando, eu pareço muito com meu pai, e eu sempre observava meu pai nas ações dele, que eu queria aprender com aquele cara. Então eu não era seduzido com o externo. E por que eu falo que eu sou o escolhido? Porque por algum motivo eu não comi carne na infância. E por algum motivo um dia me zombaram de mim porque eu não comia carne, e por algum motivo eu fui até minha mãe e falei: mãe, o que eu tenho que fazer para comer carne? Aos 7 anos de idade. Então, antes de eu descobrir que o cara conseguia comprar o tênis com dinheiro do tráfico, eu descobri que eu conseguia comprar carne com dinheiro da verdura. Então, eu descobri antes de ser apresentado para aquele cara. Com 7 anos de idade, eu não tinha a menor noção de tráfico ainda. Mas eu já estava vendendo. Então, eu já sabia que eu conseguia pelas minhas próprias pernas e com dignidade, podendo andar entre as pessoas de cabeça erguida. Eu descobri isso muito cedo. E só pode ter sido Deus. Eu não consigo outra explicação para ter a mentalidade e as escolhas que eu fiz dentro do ambiente que eu fui criado, sem contar o meu pai, a não ser Deus. Fala: cara, eu tô te escolhendo, você vai passar por um caos absurdo aí, mas o dia que você se erguer, o dia que eu te colocar a mão, o dia que a promessa se manifestar na sua vida, as pessoas vão querer seguir o Deus que você serve.
E eu vi meu pai ler na Bíblia a vida toda. E tem uma parte da Bíblia que é a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz: humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo exato ele venha exaltar. Eu suportei 40 anos para esperar isso acontecer. 40. Mas o dia que esse Deus me exaltou, eu fui nos 5 continentes do mundo provar que não tem a ver com o lugar que você nasceu. Tem a ver com as suas escolhas. Tem a ver com o nível de conhecimento que você buscou. Tem a ver com aquilo que você fez. Tem a ver com os nãos que a sua postura deu automaticamente para as pessoas. Tem a ver com isso e não com o ambiente quando você nasceu. Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. Isso eu concordo com você. Não é fácil, porque falar isso sem explicação pode ser meio que clichê. Mas eu posso te afirmar que tem muito mais Rick Chester dentro de uma comunidade do que pessoas com fuzil na mão. O problema é que essas pessoas não se enxergam quanto o Rick Chester. Porque hoje elas estão em um celular que tem... cada vez que você rola a barrinha do celular, tem bilhões de novas coisas acontecendo. É o ambiente de consumo em cima deles o tempo todo e eles não buscam conhecimento para o básico do básico do básico do básico. E aí começam a entrar dentro de determinadas bolhas que ancoram essa galera na mediocridade. Mas tem potência absurda de comunidade que você não tem noção, você não tem ideia do quão grande é um moleque de comunidade que poderia pegar no fuzil, fazer um curso de barbeiro e abrir uma barbearia. É gigantesco o gesto daquele cara. Só que aquele cara abre uma barbearia e ele se contenta em abrir a barbearia. Ele quer ter o melhor carro, assim que ele abre a barbearia, ele já quer comprar o melhor carro ao invés de fazer um curso sobre educação financeira. Aí ele não começa a buscar conhecimento, ele entra para uma bolha do cara que até conseguiu abrir uma barbearia, mas ele não consegue avançar porque ele não fez um curso. Aí ele entra para dentro das bolhazinhas e vai ficando. E aí é muita gente que tá dentro de bolha ficando, que tem potencial absurdo, que poderia ser um cara que facilmente tinha potencial para sentar nessa mesa aqui. Mas na sua adolescência não teve aquela dúvida de tipo, você deve ter tido amigos que tipo faziam coisas erradas e tipo eles estavam bem, estavam com o tênis que você queria, com a roupa que você queria, e você fala assim, caramba, eu tô fazendo tudo certo, eu não tenho essas coisas. Não teve tipo aquele momento que você fala assim, cara, por que aquele cara que tá fazendo tudo errado, ele tá conseguindo usar o tênis da Nike que eu queria, tá usando a roupa que eu queria, e eu tô fazendo tudo certo e não tô conseguindo ainda usar tudo isso? Cara, o problema é que tá todo mundo esperando o melhor ambiente. E na verdade não tem... O melhor ambiente pode te favorecer, se você for de fato um águia. Agora, se você for de fato um águia, você transforma o pior ambiente. Tudo é venda. Eu costumo dizer para as pessoas que seja lá onde você quer chegar, aprenda a vender, porque sem saber vender, você não vai conseguir chegar nesse lugar. Perfeito. Então, eu vendo desde 7 anos de idade, né? E um dia me falaram que dava para contar isso em livros. Aí eu escrevi o primeiro livro, escrevi o segundo livro e agora... Que foram fenômenos, aliás. Né? Venderam 5 milhões de cópias, os 2 primeiros, né? Somados. Então é muita coisa, considerando o país que nós estamos, que não é comum para nossa gente comprar livro, você conseguir vender essa quantidade de livro no Brasil é absurdo. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Pô, mas a gente não quer coisa difícil, a gente quer coisa fácil, Rick. É por isso que a galera... É por isso que a galera fica para trás, que coisa fácil qualquer um faz. Olha lá. E eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. Então, se você não estabelece próximo nível, você já tá dentro de uma bolha de que tá ganhando um dinheirinho e tá bom demais, porque você já não tá mais quebrado. E é perigoso esse lugar. E aí é difícil ficar nesse lugar e é mais difícil ainda sair desse lugar. Então eu tive que escolher qual difícil que eu queria. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, com prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.